a descoberta do Joule, da relação de calorias e joules, que é, assim, basicamente o que a gente vê nas tabelas nutricionais dos alimentos, que tem a quantidade de energia deles em quilocalorias, e isso a gente pode converter para joules, né? O primeiro que fez essa conta foi o próprio Joule no experimento dele, né? Quem descobriu isso primeiro, o efeito foi um cientista chamado Benjamin Thompson, né? Que ficou conhecido como Conde Rumford, porque, enfim, né? Os cientistas tinham nomes para identificar eles, né? Não que tenha muito a ver com o que ele fez, tá? Então ele viu que tinha uma relação entre calor e trabalho, né? Trabalho feito de uma máquina, por exemplo, né? Uma locomotiva, aí a gente pode pegar carros, né? Carro, a gente pode pegar para tirar água de mina, né? Máquina de perfuração, né? Perfuração de poços, ou escavação, né? Também chamada. E aquele que tem até a Petrobras usa ele, que é de perfuração, né, para retirada de petróleo, prospecção, né, de petróleo e de gases naturais. Isso embaixo do solo, né, do oceano. Então, outras máquinas locomotivas, né, tipo a máquina de Watt, a locomotiva a vapor, né, que eram máquinas que começaram a ser utilizadas na indústria. E tinha, então, pessoal, uma relação entre o calor liberado, por exemplo, a parafusadeira do Thomson. E quando ele ligava a broca ao parafuso, né, gerava calor por causa do atrito, tá, das moléculas da broca, né, da rosca com a boca do canhão. Aí o que ele fazia? Ele perfurava canhão, aí ele via que esquentava. Isso ele percebeu a relação entre calor e trabalho mecânico. Né? O Joule fez um experimento desse tipo, só que ele foi mais... ele utilizou, por exemplo, coisas de laboratório, né? Que você podia fazer no laboratório sem problemas e poderia controlar no laboratório. Aí ele pegou um termômetro, igual está mostrando aqui, ó. Peraí, só um instantinho, tá? Ele pegou um termômetro, aí ele colocou água numa recipiente e ele começou a girar as pás desse recipiente, olha só. Só que já que a câmera não, ela tá ligada, então eu já vi tudo isso. Não é internet do Skype, que o Skype eu fiz 2 testes em 2 salas agora. Esperar mais um pouquinho pela primeira turma. Quem tiver a apostila na página 57, tá? Página 57 tem a figura do experimento que o Joule montou para calcular a relação entre calorias e joules. Então, joules é tudo quando você fala de energia mecânica cinética, né? De movimento, de rotação do carro, dos eixos do carro, da locomotiva, do avião, da moto, enfim, navio, né? Navio que utiliza vapor, ou até mesmo nas usinas hidrelétricas que utiliza a queda d'água para gerar a roda, né, do moinho, e aquela energia cinética é transformada em elétrica depois. Quando a gente está falando de movimento, a gente usa o Joule, né? O nosso corpo mesmo, ele transforma calorias dos alimentos em joules, né? Que a gente falou da tabela nutricional dos alimentos, né? Então ele transforma em joules. Aí o Joule, com esse experimento que eu estou mostrando para vocês, já ele mostrou que tem uma relação, dá para calcular.
Aí quando você pega uma tabela nutricional de um alimento, você pode ver por ali quantos joules de energia ele vai gerar para você. Né? Se você olhar a tabela, por exemplo, um arroz é 5 quilos. Não precisa procurar, mas depois você olha. O arroz 5 quilos. Por 100 gramas, ele tem, pelo menos o caminho, né? Dá mais ou menos umas 70, 80 quilocalorias. Né? Tem alguns tipos, arroz integral, né? O arroz, assim, mais, tipo, menos, fala, menos tratado, né, das gorduras dele, dos componentes, ele pode chegar até 150 quilocalorias por 100 gramas. Aí nós podemos transformar para joules e ver quanto que de energia a gente vai ter. Né? O joule, ele é uma unidade que é simples de você ter saber o que ele é. Um joule, por exemplo, um joule. Se a gente pegar o que é um joule seria o movimento que a gente faz, 70 vezes o movimento que a gente faz. Quando a gente está se movendo, por exemplo, a energia, né, gasta para a gente fazer uma caminhada assim de 1 metro, né, por exemplo, você vai caminhou 1 metro, né? Como o seu corpo tem por volta de 70 quilos, dá 700 newtons, né? Então 700 vezes 1, 700. Ou seja, um joule é 700 vezes a energia que você usa para andar 1 metro, né? Aproximadamente. Tá? 700 vezes a energia de 1 metro. Então, dá uma escala que a gente traz assim para o nosso dia a dia, né? Isso pode ser transformado para quando a gente está num carro, né? Pega a massa do carro, multiplica por 1 metro, multiplica por 10, né? Que dá para calcular a força-peso dele, né? Massa vezes gravidade. Aí multiplica por metro. No carro vai dar aproximadamente assim, né? Umas 10 mil vezes, né? Um joule, 10 mil vezes a energia que ele usa para andar 1 metro, tá? Então, se a gente está falando de aproximações iguais a essas, vamos colocar elas no chat aqui, né? Para a gente saber mais ou menos um joule o que é, né? Certo? A energia de 1 metro, né? De percurso, no caso do corpo humano, ou 10 mil vezes, né? O carro usa para andar 1 metro. Então tá. Aí, com essa relação, a gente pode calcular nas calorias dos alimentos quantos joules eles dão. Então, eu ainda estou invertendo. Não sei se eu vou poder mostrar para vocês, porque eu vi a câmera, né? Eu testei, já coloquei em outra sala. Qualquer coisa a gente vai para outra sala aqui. Não dá para uma de vocês usar a câmera para. Eu coloco vocês como primeira pessoa no chat, vocês viram a câmera? Pode ser? Vai, Tainá. Agora tenta virar a câmera, por favor, para ver se você consegue. Só para eu testar se a sua câmera vira. Pode mostrar uma página do seu livro, alguma coisa assim, só para eu ver, por favor? Como assim, se a câmera vira? Você tem um botãozinho de câmera na parte de cima do visor? Não.
Então, eu acho que a internet, porque até está aqui, né, público, internet fraca, mas é que eu usei o Skype, turma, por causa de gravar a aula, né, mas a internet dele, como ela tá baixa, sobe, baixa, volta, né, aí eu não sei quando ela vai ficar mesmo. E aí, na hora de eu virar a câmera, ela não usa. Que eu tô com a minha aqui, mas eu quero virar ela, entendeu? Para mostrar para vocês. Vamos ver. Tá, vamos então, ó. Peraí, só um instantinho. Peraí. Peraí, só um minuto, tá? Pessoal que não está entrando, clica no link que não precisa da conta, só para eu adicionar você no caso, mas você pode assistir a aula sem ter cadastro no Skype, uma conta Microsoft pessoal, né? Que no caso precisa de uma. Beleza, então, esse aí mesmo, esse experimento de girar paz à rotação da máquina de Joule, que ele montou para poder medir bem a relação caloria-joule. Aí, com a energia cinética, porque na verdade começa assim, né? A pedrinha ela é solta, aí ela cai numa determinada distância. Página 57, quem tem a apostila aí, São Paulo faz escola, tá? Vê lá na 57, hein? Aí a pedrinha caiu, fez energia potencial gravitacional, certo? Que é a energia da altura, né? Do carrinho da montanha-russa, lá das alturas. E essa energia, ela virou energia cinética durante a queda, né? Cinética tá caindo, virou cinética. E aí girou as pás, né, o eixo de rotação, começou a esquentar, fazer atrito, igual a parafusadeira do, do experimento que nós falamos, né, do Rumford. Aí fez atrito, liberou calor. Calor aqueceu as moléculas de água, mesmo princípio do termômetro, né? Energia, né, foi enviada para as moléculas de água. E das moléculas de água gerou calor, que nós medimos em calorias, né? Então, se você fala que a energia se conserva, né? Que aproximadamente não teve transformação de energia em deformação de peças de reservatório, com o eixo, com as pás, né? E não liberou calor, né? Durante o atrito da linha com a polia que ela tá, né? Fez atrito. Aí, se nós falarmos que não perdeu energia nisso,
não teve perdas, então toda a energia gravitacional virou cinética, e toda a cinética virou calor. Aí, com isso, ele mediu, né, as calorias de um joule, né, turma? No caso, como um joule é a força gravitacional de 100 gramas, né? São 100 gramas, né? Caindo 1 metro. Então, isso dá 1 joule. Com com o experimento, né, ele mediu quantos joules forneceu as calorias. E para achar as calorias? Para achar as calorias, vocês vão lembrar, né? O que ele fez aqui? Para achar as calorias, ele utilizou o MCTF, né, menos TI, ou QMCT, né, QMCT, né, QMCT é a expressão da calorimetria para achar o calor. Porque aí, quando ele mediu a temperatura que subiu, se você olha o termômetro, ele olhou o termômetro, né? Aí ele mediu a temperatura e mediu quanto de calor foi dado. Aí, com o calor específico da água líquida, né, que é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, olha lá, ele mediu a energia, as calorias que foram dissipadas, liberadas, né? Então, com isso, ele chegou a uma relação, que foi que 1 caloria dá aproximadamente 4,2 joules aproximadas, né? Então, mesma coisa quando a gente come carboidratos, salgadinho, coxinha, pastel, massa, que são alimentos com mais calorias neles, a gente pode calcular quanto de energia a gente vai obter. E isso, pessoal, em carros é muito utilizado para calcular os cavalos de força dos carros, né? A potência das locomotivas, das máquinas, dos navios, aviões, né? Muito utilizado em siderúrgica, para fundir, né? Fusão com maçarico, né? Com soldagem de peças, que você consegue tirar quanto de energia, né? Aquilo é. Né? E para fazer carros, locomotivas, né? É muito utilizado. Aí temos alguns exercícios aqui embaixo, e que foram os da aula passada, né? Aí, beleza. Então, deixa eu só ver se a câmera voltou. Tudo bem? Assim, essa parte do experimento de Joule foi utilizado para transformar energia gravitacional em cinética, né? E a cinética em calor. Tá? Cinética vira calor. Aí depois, isso está muito ligado às máquinas térmicas. Então, máquinas térmicas, começando por... Aí eu não sei se eu vou tirar. Ou se fala as perguntas primeiro, ó. Então, vamos ver quem sabe. Geladeira, será que é uma máquina térmica? Geladeira, motor de carro, vamos ver, fogão, micro-ondas, igual aquela lista lá, né, das coisas que estão ligadas a calor. Micro-ondas, fogão a lenha, tipo, não tinha carros automotores, né, então a gente usava tração animal. Isso é uma máquina térmica também? Tração animal? Sim, exatamente. Por quê? Porque é combustão, né? Digestão, né, dos alimentos, que eles têm calorias e gera movimento, né? Energia cinética, do mesmo jeito que nós.
certo? Então, foi o que nós falamos no comecinho da aula, né? O nosso corpo, ele tem alguma coisa de máquina térmica, porque ele gera calor, né? Ele transforma a energia, as calorias dos alimentos em energia cinética. Então, ele está ligado a isso também, né? Ele está junto. E a evolução, pessoal, do fogo, do calor, né? Para diversos fins, nas usinas termoelétricas, que se queima carvão, petróleo, gases, lenha, carvão mineral, para gerar, por exemplo, energia elétrica, né? Que eles queimam essas substâncias. Então, aquilo, antes de gerar energia elétrica, aí percebe ó, que tem geração de calor, né? Termoelétricas, hein? Que eu já vou corrigir ali. Tem geração de calor, não tem? Então, e aquilo é uma máquina térmica também, né? Porque queima o combustível, gera calor. O calor, ele vaporiza a água. E vaporiza a água, faz ela entrar em ebulição, né? Ela entra em ebulição e com ebulição ela forma vapor d'água, certo? E o vapor da água, ele tem energia cinética. E a energia cinética dele vira, ele tem energia cinética, né? E a energia cinética dele vira movimento da turbina da usina para gerar corrente elétrica depois pelo gerador dela, né? Certo? Aí nós podíamos falar a usina termonuclear, que é parecido com isso, mas ela utiliza a reação nuclear, né, de fissão para gerar calor, e o calor aquecer a água, né? E a água gerar corrente elétrica. Mas é, é também uma máquina térmica ali dentro desta usina, né? Chamada termonuclear. Termonuclear. É também uma máquina térmica, certo? A gente vai falar, nós vamos estudar ainda as fissões nucleares, então a gente vai poder entender ela mais para frente, ó. E isso, turma, começou a fazer parte de transformações, né, que foram chamadas de Revolução Industrial, que seria a utilização de máquinas a vapor, tanto por manufatura, fiação, tecido, né, roupas, como para máquinas a vapor, assim, carros, né, a vapor, de perfuração de solo, retirada de petróleo, carvão, jazidas, minerais, podia usar, era utilizada em usinas, né, as primeiras usinas que queimavam carvão para gerar movimento, né, tipo, uh, as locomotivas, né, começaram a surgir as locomotivas a vapor, as máquinas, tipo, costura, polimento, de poços, né? Retirar água de poços artesianos, que são reservas de água subterrâneas, né? E puxar, tracionar, transporte, né? Carros a vapor, transportes, né? A vapor. E aí começou a ter uma utilização, né? Dessas máquinas pelas indústrias. Só que, assim, quando as primeiras máquinas térmicas começaram a ser feitas, elas não continuavam sozinhas, né? Como assim não ficavam sozinhas? Elas, quando gerava calor, né? A água virava vapor, né? Pela ebulição, o vapor ele não voltava ao reservatório como água líquida.
Então ficava você precisava manter o ciclo, não deixar ele acabar. Aí quando começou, quando o Watt, né, ele viu que dá para eu manter o ciclo sozinho aqui. Então ele pegou um condensador e acoplou na máquina dele, que a gente vai ver a figura é, dessa montagem, dessa primeira máquina que ele fez. Certo? Então, eu já vou estar postando aqui para vocês. Só um instantinho, tá? Ó, mas tem, assim, essa máquina, esse protótipo de máquina que o Watt fez, né, essa montagem, ela precisava de um condensador para continuar bombeando, transformando o vapor de água em água líquida. De novo, né? Ou seja, precisava condensar o vapor e por uma bomba fazer ele voltar ao reservatório de água, porque aí ele começava a ser aquecido de novo e, e continuava, a máquina poderia ficar sozinha nisso, né? Era isso. Então, antes do VAT, a gente tinha uma dificuldade, né, com as máquinas térmicas, porque elas não eram cíclicas, é, é, elas não se mantinham sozinhas, né? Certo? E isso a questão 2, né, da página 59, ela é sobre isso, tá? Então, se você olhar essa bomba, turma, ó, o que que a gente vê nela? Ela é autossustentável, na sua opinião? Dá uma olhadinha nela, aí você fala. Você acha que ela é autossustentável? Ó, tem uma caldeira, ela tem várias hélices, né, formando uma turbina, e tem um condensador e uma bomba, certo? Então vamos ver? Então, aí se não tivesse o condensador e a bomba, não era, né? O Newcomen e o Savery, eles foram físicos que desenvolveram máquinas térmicas também, mas não eram sustentáveis, né? Não eram cíclicas. E isso era mais trabalhoso, né? Para a utilização, né? Então o Watt ele fez uma máquina cíclica. Então, não esquece também dessa palavrinha cíclica, que ela quer dizer ciclo. Ciclo é algo que igual tem no carro, no motor ou na geladeira, né? Que a geladeira é uma máquina térmica com ciclo também. Então, ela é sustentável, não é? Se você ligar a geladeira na tomada, ela fica sustentável, né? Sem você precisar
colocar gelo ou resfriar a parte do congelador dela. Ela resfria sozinha, né? Mesma coisa um carro. Não precisa pôr carvão ali, ou aliás, gelo, né? Uma câmara fria do lado do motor para resfriar a combustão da gasolina do álcool, né? Depois da combustão, ela fica sozinha, porque o motor resfria, porque tem um condensador do lado dele, que é o radiador, é onde fica a água. E aí isso faz essas montagens serem cíclicas, elas ficam sozinhas, né? Ou seja, esse modelo da máquina de Watt, você pode ver a setinha, é o quê? O vapor circulando, né? Depois de ebulido, né? Ebulição é a água líquida virar vapor. Isso acontece a 100 graus, né, turma? O vapor, ele está circulando pelos dutos e ele chega na turbina. Ele movimenta a turbina, aí imagina que tem eixos ligados a rodas, a eixos motrizes, né? Que, por sua vez, estão ligados a rodas, que começam a girar, recebendo a energia cinética da turbina. Lembra do experimento de Joule? Quem deu energia cinética? O vapor. Aí o vapor ele dá energia cinética para a turbina, e a turbina, e depois uma parte do vapor, da energia do vapor, diminui, certo? Porque ele deu energia para outra parte da máquina. Então ele começa as moléculas ficarem mais juntinhas, mais perto, próximas, juntas, que elas perderam um pouco de energia. Aí o que elas vão fazer? Elas vão descer, elas descem pelo duto sozinhas, né? Descem por gravidade, descem sozinhas. Agora que elas estão com menos energia cinética. Chegando no condensador, elas resfriam e voltam à fase líquida, ou seja, vira água de novo. E a bomba, ela envia a água, né, para a caldeira, para embaixo da caldeira ser aquecido. Então, assim, é cíclico, né? Quando a máquina é cíclica, ela utiliza o vapor d'água para mover as hélices e gera a rotação do seu eixo, né? O carro é a mesma coisa, a geladeira é a mesma coisa. Então, o que a gente vê é que num ciclo completo, pessoal, a energia da queima do combustível, ela, ela faz mudar a energia interna da água. Por exemplo, isso a gente vai começar a falar da primeira lei da termodinâmica, já daqui a pouco. Mas é assim, a energia interna, quando o calor dá para a água, né, o calor é enviado para a água líquida, ela aumenta a energia dela, certo? O calor aumenta a energia. O que acontece com as moléculas? Aumenta a sua energia também. Então, e depois? As moléculas aumentam a energia. O que vai acontecer? Lembra do termômetro? Olha o termômetro, o álcool subindo. As moléculas se dilataram no álcool, que ele aumentou a sua temperatura. Pai, a gente tem que fazer Isso, aumentou a temperatura dele, né? Aumentou a sua temperatura. Então, pessoal, a mesma coisa. A água aumentou a energia, recebeu energia por causa do calor. Beleza? Voltando para o chat aqui. Aí a gente vai ver que para manter uma máquina em ciclo, nem só pelo calor que pode dar energia para as moléculas dela, certo? Principalmente quando você tem um gás igual o vapor de água, é gasoso, pode aumentar a energia das moléculas, a energia interna, por compressão ou dilatação, ou seja, contrai, solta. Isso também faz aumentar a energia delas. Aí, quando a gente junta essas etapas, a gente forma um ciclo. Tem um diagrama aqui do lado e o ciclo fica sozinho, tá?
Então, nós estamos falando o quê? Que o calor, né, da combustão do carvão, do petróleo, né, é utilizado para aumentar a energia interna da água e depois do vapor, certo? Aí, depois que aumenta a energia interna, o vapor ele vai começar a subir. Agora é porque ele tem a sua energia cinética. O vapor de água começa a subir, não é por causa do calor agora. Calor já foi, calor ele já recebeu quando ele era água. Agora ele vai subir por causa do energia cinética que ele transformou do calor. Isso não pode esquecer que o calor ele dá energia, calor ele vira energia cinética, né? Lembrando do experimento de Joule, da descoberta do Thomson, né? Do Benjamin Thomson, certo? E da máquina de Watt. O calor ele vira energia cinética. Então, olhando para os carros, para os trens, locomotivas, aviões, navios, tá? O calor vira energia cinética. Nesse ponto de energia cinética, turma, ele já está fazendo as dilatações. Lembra que ele solta? A gente falou, ele solta, ele vai lá, volta. Solta, vai e volta. Dilatação, dilatou. Então, isso ele faz por causa da energia cinética que ele recebeu. E nesse ponto de energia cinética, ele faz um trabalho. Beleza? Ele faz um trabalho. O que seria isso? Ele empurra paredes, êmbolos, sabe uma seringa de injeção? Que a gente usa, a paredinha, a tampa dela, como se fosse a tampa da panela de pressão, o seringa tem uma tampa, é o êmbolo. Então, quando faz um trabalho, dilata o êmbolo, né? Faz subir ou faz ele descer. Beleza? Quando aumenta a energia cinética, o vapor faz o êmbolo, ou o próprio líquido, no caso, né? Faz ele subir. Tá? Quando é ao contrário, quando aplica o líquido e ele acaba, o êmbolo volta a descer, porque a pressão atmosférica aumenta, né? A pressão do líquido diminui, né? Porque ele está saindo da seringa e a pressão de fora aumenta, abaixa a seringa. Isso é um trabalho também, beleza? É um trabalho que é feito sobre o gás. Então, quando o gás faz um trabalho, ele se dilata, né? É ele que faz um trabalho, né, sobre uma parede, pode ser o êmbolo da seringa, pode ser a tampa da panela de pressão quando ela está cozinhando, né? Conforme aumenta a pressão ali dentro, aumenta-se a temperatura, né, de ebulição da água e enquanto isso está gerando calor, né? Está armazenando, gerando calor ali, né? O calor está sendo gerado. Aí, peraí, eu vou já voltando aqui no chat, só um instantinho. Precisei voltar no chat, pessoal. Então, a energia cinética, né, das moléculas, ela está fazendo um trabalho de fazer a máquina, né, essa máquina que eu mostrei aqui em cima, que tem o eixo dela, que está em rotação, fazer ela girar. Ou seja, o vapor de água está se dilatando, né? Ele está em expansão. Quando ele dilata, ele faz um trabalho. Quando ele diminui, né? Ele encolhe, ele recebe um trabalho, beleza? Então, quando o vapor de água dilata, ele faz um trabalho, ele está
se soltando, né? Expandindo. Então, ele faz um trabalho. Quando ele encolhe, é a pressão atmosférica, às vezes, de fora, que empurra ele de volta contra ele mesmo. Aí ele encolhe, ele murcha. A pressão faz um trabalho sobre ele. Aí, ao contrário, ele vai encolher. Tá? Então, e essa dilatação do gás pela energia cinética ou a contração dele pela perda da energia cinética também varia da energia interna para as moléculas ou retira delas, né? Por exemplo, você vai ver, ó, se dilatou o gás, né, o líquido na seringa, o líquido fez um trabalho sobre a seringa. Então, nesse trabalho, a energia interna das moléculas, ela aumentou, beleza? Porque as moléculas se dilataram, né? Então, na dilatação, a energia interna aumenta. Beleza? É por isso que a temperatura vai aumentar. Lembra que nós falamos da seringa? Que a temperatura aumenta porque porque as moléculas estão recebendo calor, né? Mas o que nós estamos vendo é que quando elas recebem calor, calor é a energia que entra nelas. Aí quando elas se dilatam, aí é energia cinética já. A energia cinética é que faz elas se dilatarem. O aumento da energia cinética, né? Faz elas se dilatarem. Aí depois é que elas sobem, dilatam e aumenta a sua temperatura. A temperatura não aumenta sem aumentar a energia interna dessas moléculas, tá? Pessoal, por que nós estamos falando isso? Porque a gente está entrando na primeira lei da termodinâmica. Quando as moléculas perdem a energia delas, porque elas fizeram um trabalho sobre a máquina, por exemplo, um carro, né? O pistão dele, ele subiu. Eu vou colocar uma figura, é uma animação, na verdade, aqui, para vocês verem. O pistão, quando ele subiu, as moléculas dos gases, né, que formaram na combustão, fizeram um trabalho no pistão, né, que é a tampa do motor, né? Quando fala assim pistão, é a tampa do motor, certo? Então fez ele subir. Isso é um trabalho, né, sobre ele, tá? Aí aumentou com esse trabalho, aumentou a energia cinética, a energia cinética das moléculas, né? Aumentou. Aí quando ela dilatou, ela aumentou a temperatura delas e elas fizeram um trabalho, beleza? Eu estou tirando um enunciado aqui no notebook, depois eu mostro a geladeira, ó. Só um instantinho que eu vou enviar a figura para vocês já. Aqui a gente pode ver isso, então, pessoal, como um ciclo, né? Uma parte de um ciclo fechado. Isso é motor de 4 tempos, tá? Vai ter uma pergunta, um exercício desse na atividade que eu vou postar para vocês no Classroom. Aí vocês vão esperar só mais um pouquinho que eu já estou postando. Depois vai uma animada, beleza? Então, 4 tempos. Ó, 4 tempos. 1 é o combustível entrar, junto com o ar. 2 é a faísca. É a explosão, né? 3 é a expansão. 4 é a volta. Beleza? Então, injeta combustível e ar. Etapa 1. Etapa 2. Combustão, libera calor. Né? A etapa 3, dilatação. Expande, né? As moléculas se dilatam porque elas receberam energia cinética e elas levantam o pistão. Etapa 4, encolhe, porque a gente vai falar disso, mas quando elas levantaram o pistão, trocou calor, né? Então, assim, quando chegou lá em cima, os gases quentes, né, dentro do tanque enviaram calor, né? Porque calor é isso, né? Enviaram calor para o ar fora do carro, para as moléculas de ar fora, e aí a temperatura delas depois foi abaixando, quer dizer, elas
primeiro, elas liberam calor, depois elas encolhem, elas perdem a energia cinética delas, aí elas se contraem, aí elas descem, né? Aí é a máquina que faz um trabalho sobre elas, que é de apertar elas, né? Fazer elas descerem de novo. Então, nessa descida, turma, a temperatura delas diminui. Então, a temperatura delas vai diminuir de novo, né? Bem aos poucos durante a descida. Depois recomeça. Aí injeta combustível e ar e solta a faísca. Aí depois as moléculas ganham energia cinética, fazem o pistão subir, vai lá para cima, aumenta a temperatura. Depois elas dão calor para fora, né, que é a expulsão, né, o escapamento, onde os gases saem pelo escapamento, né, e depois o resfriamento do tanque, né, depois injeta combustível de novo. A gente vai olhar isso aqui, ó. Agora mesmo. Espera só um minutinho. E na geladeira é a mesma coisa, né? Porque tem partes em que a geladeira, o gás que está nela suga calor de dentro da geladeira e tem partes que ele devolve, dispensa o calor para fora da geladeira, certo? Aí o calor é enviado atrás da geladeira. Vocês já viram que a geladeira é quente, né? Atrás dela. Isso por quê? Porque o gás que está passando atrás dela está soltando o calor que ele absorveu, né, durante a geladeira ali. Aí ele solta o calor por trás da geladeira. Solta o calor, aí ele perde a energia cinética das moléculas, ele encolhe, né, diminui a temperatura. Aí as partes da geladeira que pressionam ele, né, para ele continuar correndo, circulando, né, porque agora ele está mais murcho, né, então a, quando ele encolhe, ele fica assim, digamos, com menos energia, então ele é sugado, né, enviado para uma parte onde a geladeira está mais fria, onde está mais baixa a temperatura dela. Nós vamos ver isso também. Esse aqui não é um GIF. Deixa eu ver se eu acho um. Fica na chamada aí, pessoal, que eu já vou. A gente já vai continuar, certo? Espera aí. Beleza. Ó, mas essa figura aqui, você já dá para ver uma coisa, ó, que o pistão, a primeira parte é que ele está... Você está vendo onde tem um vermelhinho, que tem o calor? Né? Ali é o que? A combustão. Ali liberou calor. Aí tá vendo a descida? A descida, o pistão, os gases empurram o pistão para onde? Para baixo. Beleza? É a última figura. Tá vendo? Os gases estão empurrando o pistão para baixo. Beleza? Isso quer dizer, a energia cinética das moléculas aumentou e elas fizeram um trabalho, elas fazem um trabalho, quer dizer, aumenta a energia cinética delas, elas fazem um trabalho de empurrar o pistão para baixo. Isso vai mover os eixos motores ao virabrequim, que é essa parte magra, né? Essa peça fina, delgada, que está ligada ao câmbio, que na verdade são os eixos motores do carro, que está mais embaixo, que esse é um círculo, né? Onde você pode ver um eixo embaixo, que seria o câmbio.
Aí ele faz um primeiro movimento de giro, né? Que seria meia volta, certo? Isso dá meio giro no eixo motriz, tá? Aí depois a gente vai para a primeira figura. O que que é aquilo? O gás, ele liberou calor. Lembra que o gás tinha descido? Então, ele soltou calor, ele liberou calor pelo escapamento. Você está vendo que o escapamento abriu? A chavinha, o pino do escapamento, ele está mais abaixado, não está? Na figura 1, o pino do escapamento ele desceu, não é? Certo? Então, aí o escapamento abriu. Quer dizer, o gás ele foi jogado, né, enviado para fora, porque tinha mais calor nele, e o calor ele troca, não é assim? Aí o calor é dispensado, é enviado para o ar fora do tanque, que está mais frio. Beleza? Vocês vão lembrar, né, das transmissões de calor do quente para o frio? Quem vai se lembrar dessa aula? O calor é enviado do quente para o frio, né? Então, o calor é enviado. Isso é espontâneo, né, turma? Ele vai sozinho. Aí, as moléculas perdem a energia cinética delas, elas encolhem, o pistão sobe. Tá vendo? As moléculas sem força não fazem força no pistão, ele subiu. Aí, quando ele subiu, a temperatura dele diminuiu. Aí, quer dizer, a temperatura abaixou. Beleza? Aí, depois, na figura 2, o mais gasolina injetada. Você tá vendo? Ó? Injeta mais ar e combustível dentro e do tanque. Aí, beleza. Aí injetou ar, combustível. Aí teve uma combustão, né, ali dentro de novo. E na combustão, o, 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 o pistão ele desceu, né? Que ele é empurrado para baixo de novo. Certo? Dá uma olhadinha nessa figura que vai dar para ver de uma outra ângulo também, ó. Aí, pessoal, tem que ser bem rápido nesse, hein? Olha só, primeira parte, combustível injeta, queimou, certo? São dois pistões ali juntos, queimou. Tá vendo? Entrou combustível, ar queimou, abaixou o pistão. Empurrou, aumentou a temperatura, soltou o calor pelo escapamento. Tá vendo? Soltou, beleza? Escapamento. Aí a energia abaixou, a energia cinética abaixou, o pistão sobe. Pistão sobe, depois subiu, foi lá para cima. Beleza? Aí a temperatura dele desceu. Depois ele recebe mais combustível e ar, a temperatura dele abaixa de novo. Tá vendo? Ó, mais uma vez, ó, recebe combustível ar, o ar é o violetinha, né? Combustível azulzinho, queimou, né? Viu a queima ali, explodiu, gerou calor. O calor apertou o pistão para baixo, afundou ele, né? Pôs ele para baixo. Aí, logo depois que o pistão desce, sai uma chama, né? Pelo escapamento, que são os gases, né? Que são expulsados pelo escapamento, tá? Mais uma vez, ó, quando o pistão desceu, a válvula de escapamento abriu. Abriu, foi bem, a válvula da direita, você tá vendo? A válvula da direita abriu, ou a da esquerda na outra, ela abriu e o gás quente que se formou foi dispensado, liberado pelo escapamento. Esse foguinho que aparece aí na imagem, você pode ver. Aí, com a liberação de calor, lembra igual a geladeira, as moléculas encolheram, acabou, a energia cinética delas diminuiu, não é? E foi aí que o pistão subiu. Por quê? Se não tem pressão ali, o pistão foi para cima. Tá? Uma outra coisa que contribui para isso é o eixo de rotação do eixo motor aqui embaixo, bem no meio, tá vendo? Ele tem acumulado energia cinética de rotação, tá? Que ela é chamada assim. Na hora que ele desceu, o pistão desceu, o eixo acumulou energia cinética. Então, como ele tem energia cinética,
e a energia das moléculas abaixou, né? Ele exerceu pressão para cima. Aí a energia cinética do eixo virou potencial gravitacional de novo, né? Quer dizer, o eixo voltou lá para o alto, lá para cima. Tá? Mas o principal é que a energia da cinética das moléculas dos gases abaixou. Aí o pistão subiu, e quando ele subiu, a válvula do combustível abriu, né? Você pode ver, injetou mais gasolina e fez a temperatura, né, das moléculas dos gases diminuir, certo? Porque depois que liberou calor pelo escapamento, né, perdeu a energia cinética das moléculas dos gases e a temperatura deles abaixou. Tudo bem? Você vê isso, aí o pistão sobe e recebe combustível mais uma vez. Beleza? Então é 4 tempos, tá, pessoal? Certo? Aí na geladeira, talvez a gente... Deixa eu só ver se isso é na próxima aula ou nessa já, peraí. Também voltou a ter patentes. Tá carro, motor. Não, geladeira vai ser junto com ar-condicionado, mas tudo bem. É daqui a pouco. Então, ó, a energia fornecida ao sistema é transformada em trabalho. Aí o trabalho da energia cinética das moléculas, né, movimenta o eixo, movimenta a turbina, faz um trabalho. Isso aumenta a energia interna das moléculas, tá? Porque quando elas fizeram esse trabalho, é porque a energia cinética delas já tinha aumentado, tá? A energia interna delas, né? Depois aumenta a temperatura, certo? E o excesso, o calor, a energia térmica a mais é liberada para fora, onde está mais frio, né? Aí a energia cinética das moléculas abaixa e elas são comprimidas, né? Aí é o contrário, tá? Aí a temperatura delas diminui, beleza? Tudo bem? Aí a temperatura delas diminui. Então, acho que esse diagrama a gente não precisa construir, pessoal. Se você coisas em cada etapa, construa o seu professor. PV, ciclo de funcionamento da turbina. Ah, não, dá sim, ó. Vamos fazer uma coisa aqui, então. Ó, essa figura aqui, pessoal, eu vou postar na atividade no Classroom para vocês fazerem no caderno, né? Aí vocês podem fazer no caderno essa imagem, que ela representa o ciclo da turbina a vapor do Watt, né? Da máquina do Watt. Tá? Só um instantinho que a geladeira a gente fala dela numa próxima aula, tá? Me dá, beleza. Tá bom. Não, na verdade dá para falar da geladeira, né, nessa aula já. Então, devido, enfim, a gente já vai falar, nós vamos ver um pouquinho dela também, tá? Só um instantinho. O Skype está carregando. Mas a geladeira, turma, é bem parecida com o motor do carro, mas ela é ao contrário, porque o calor, a geladeira não é para receber calor, né, na câmara fria, para ela liberar o calor, dispensar ele. E ela faz isso utilizando uma máquina térmica reversa, né? É um ciclo inverso do motor do carro, motor de combustão. Então, como seria um ciclo reverso? A gente vai ver já.
a gente fala do ar-condicionado e de um experimento que dá para a gente fazer em casa de ar-condicionado também. Acabou sendo assim, né? Mas eu preciso chamar vocês para virem nas aulas também, né? Porque depois tem o vídeo que ele está gravado, mas eu preciso chamar vocês para estarem na aula aqui. Só mais um instante, tá? Aí, a internet, ela tá aqui, mas conexão. Aí, pessoal, só mais um instante. Olha, a internet parou, caiu mais uma vez. Se vocês estão online, fica na chamada, tá? Valeu, pessoal. Tá bom. Então, nesse diagrama, assim, só para a gente ter um exemplo, né? Vai acontecer para fechar um ciclo, né? Para fazer um ciclo fechado, a gente vai usar o vapor da água
ele tem a combustão, né, do carvão ou do carro, né, da gasolina, do álcool, gera calor. Calor liberado aumenta a energia cinética, né, da energia cinética das moléculas. A energia cinética faz um trabalho, ela se move e gira o eixo, o rotor, né, a turbina, as pás, né, faz o eixo girar e fazer a rotação dos eixos motores da roda, no caso, e no caso do carro, né, aí perde a energia cinética do vapor, ele encolhe. Aí a máquina, né, faz um trabalho de comprimir ele, que aí ele perde a energia cinética dele, né? Primeiro ela aumentou, né? Aí ele faz um trabalho, depois que ele fez o trabalho, ele perde a energia cinética dele, e o calor, a energia térmica que ele tinha armazenado, era enviada para fora, certo? Então, ele... por isso que assim, a temperatura dele abaixa, aí a energia cinética vai ser... o calor que ele guardou vai sendo enviado para fora. Beleza? Certo? Aí o calor ele dispensa, ele libera calor, a energia cinética dele diminui, né? Aí ele encolhe e o eixo sobe, né? Lembra que a parte que ele subiu, o eixo tinha subido, aí levou o gás, levou ele lá para cima do tanque de novo, né? Quer dizer, fez um trabalho nele, beleza? Aí a temperatura dele diminuiu, né? Porque nisso, na hora que queimou, ele gerou calor. Aí ele expandiu o tanque, né? Os gases expandiram. Eles receberam energia cinética, expandiram o pistão, certo? Beleza? Isso fez um trabalho. Aí, com este calor, ele aumentou a energia das moléculas, né? Beleza. Aí foi lá subindo, né? O gás foi lá para cima. Ó, voltando aqui no chat, ó, na hora que o gás sobe, ó, desceu, na hora que ele subiu, ele está sendo comprimido, né? Na segunda vez, ó, desceu, subiu. Subiu, ele está sendo comprimido. Quer dizer, tá aumentando a temperatura dele. Beleza? Depois que gerou calor, ele fez um trabalho, a temperatura dele vai subindo, porque ele recebeu energia cinética do calor, certo? Você pode anotar isso no caderno, porque é um passo para ver, tá, turma? Depois ele é comprimido, aumenta a energia cinética, né, do vapor, dos gases, né, do vapor. Beleza? E ele foi comprimido, tá? Aí ele dispensou, o escapamento abriu, a válvula abriu, ele dispensou o calor para fora, porque ele está mais quente. Beleza? Aí ele enviou calor para fora. Depois abaixou perdeu energia cinética, aí ele abaixou, ele caiu. A segunda vez que ele caiu, tá vendo? Quando ele caiu, ele diminuiu a temperatura dele. Aí nisso ele já recebeu gasolina, já recebeu ar. Então conta, ó, segunda vez, quando ele desceu, ele já está diminuindo a temperatura. Beleza? Segunda vez em que ele desce, ele diminui a temperatura, porque um pouquinho antes dele descer, pela segunda vez, ele tinha liberado calor para fora do tanque. Aí, com isso, né, perdeu calor, deu calor para o meio, né, diminuiu a temperatura, ele desceu. Mas com isso, ele já está recebendo gasolina ou álcool de novo. Tá? O ciclo ele recomeça logo em seguida disso. Nesse diagrama, vocês podem fazer uma coisa, então, que é desenhar a parte em que ele recebe calor, depois desenharmos a parte em que ele comprime, né? Ele encolhe, que quando ele vai lá para primeira subida, né? Quando o gás vai lá para cima, ele está encolhendo, beleza? Aí abre a válvula de exaustão, escapamento, ele libera o calor. Né? Isso é a perda do calor que ele tinha recebido.
E depois, quando o pistão desce, abaixa a temperatura das moléculas, né? Quando ele dilatou, ele desceu, abaixou a temperatura, tá? A segunda descida, né? Certo? Quando ele tinha quando ele tinha subido, tinha aumentado a temperatura, depois ele desceu, abaixou a temperatura. Então, turma, é bem parecido, né? 4 tempos de turbina a vapor. E 4 tempos, né? Como é chamado o motor de combustão interna. Tudo bem? Beleza? Só lembrando que a turbina a vapor, a máquina de Watt, né? Ela faz trabalho praticamente constante, né? O trabalho dela, né? Ela gera rotação praticamente constante, né? Diferente do motor de combustão, que ele faz a rotação quando o pistão está descendo, certo? Ele faz a rotação quando o pistão desce. Quando ele gerou calor, né? Aí o, o, o pistão desceu. Beleza? Então, o trabalho do motor é mais voltado para quando o pistão está baixando por causa do calor. Beleza? Certo? Aí, pessoal, nessas máquinas, então, que são cíclicas, né, que nós colocamos calor para aumentar a energia, ou quando o gás encolhe, né, comprimido, aumenta a energia cinética dele, aumenta a temperatura, né? Depois ele dispensa o calor, aí logo depois que ele dispensa, ele abaixa a temperatura. Então a gente vai ver aqui, ó, que a geladeira é o contrário. E por que que a geladeira é ao contrário? Por que a geladeira vai ser ao contrário? Porque ao invés dela, ela solta calor para fora atrás dela, lembra-se? Então ela absorve o calor do ar dentro do congelador. O congelador está em cima. Aí o que que a gente vai ter? Ó, o congelador está em cima, né? O ar ele tá tipo quente ali. Então, turma, o ar quente era para ele fazer o que? Ele ficar no congelador, certo? Beleza? Só que aí a sucção, o gás que está circulando atrás da geladeira, suga o calor, porque atrás da geladeira tem uma parede que permite a passagem de calor, né? Permite a passagem de calor que, tipo, o calor do ar do congelador ser enviado para o gás. Então, nesse ponto, o ar do congelador que ele esquentou, né, por causa do ar de fora, dos alimentos e tudo, ele passou o calor para o gás que está atrás da geladeira ali, né? Aí o gás pegou o calor, o que que ele fez? Ele desceu com o calor junto com ele, porque depois que ele recebe o calor, lembra? Calor, turma, aumenta a energia cinética das moléculas, não é? Aí vocês vão lembrar disso, né? Calor aumenta a energia cinética das moléculas. E aí aumentou a energia cinética das moléculas, aí elas dilatam, beleza? E aumenta, aí logo depois que elas dilatam, aumenta a energia cinética delas, aumenta a sua temperatura.
Aí elas ficam mais velozes, mais móveis, né? Vão de um lado, depois elas vêm, sobem, descem. E elas descem por baixo elas vão descer por baixo do duto, porque elas aumentam a temperatura, a pressão delas começa tipo, como fala assim, a aumentar, né? Aí aumenta a pressão, aumenta a temperatura, elas descem, e quando elas chegam embaixo, tem um compressor que comprime. Quer dizer, aí, conforme aumenta, elas estão aumentando a energia cinética delas, né? Aí elas começam a aumentar a sua temperatura. Quando elas estão embaixo, ali perto do compressor, aumentando, né? Fala esquentar, aumentar a temperatura, certo? Aí esse fluido da geladeira, esse gás mais quente agora, né? Ele, ele, ele envia calor, assim, ele começa, pessoal, a aumentar a temperatura dele, aos poucos a pressão vai subindo, lembra como nós falamos? Bem aos poucos. E quando ele chega atrás da geladeira, ele libera a energia que ele armazenou para fora. Então, o gás aquecido, né, libera a energia cinética, né, que ele armazenou como energia cinética para fora. Lembrando, né, o mais quente envia calor para o mais frio, beleza? Aí isso é atrás da geladeira, né? A gente fala condensador, que é a grade que nós podemos ver atrás dela. E quando faz isso, ele libera calor, aí as moléculas aos poucos começam a diminuir a energia, não é? Encolhem. Aí o ar, né, desses dutos da geladeira faz uma pressão sobre o gás encolhido, né, com pouca energia agora, e leva ele a subir, certo? Leva ele a subir até aonde tem uma válvula, um tubo capilar, que é uma válvula de expansão, né? Ela expande esse gás. E para fazer isso, ela pega, ela pega a pouca energia cinética dele, né? E, ou seja, leve, né? Então, leve e expande. Aí expandiu, ficou leve, o gás passa por essa válvula de expansão e ele fica bem pouca temperatura, turma. Quando ele expande, aumentou o volume, e ele tinha perdido energia, né, cinética, né, que ele tinha liberado, ele abaixou a temperatura dele, assim, mas abaixou bem. E junto a pressão foi lá bem pouco também, bem assim, abaixada. Baixou a temperatura, abaixou a pressão do gás, beleza? Aí ele foi para trás do congelador. E o ar dentro da geladeira, ele esquenta, né? Porque ele esquenta por causa dos alimentos, né? Que você vai colocando ali. O ar vai ficando quente. Aí ele sobe. Você lembra de que o ar quente sobe, né? Ele fica leve, menos denso. Então ele subiu para o congelador. E aí? Ele sobe para o congelador e tipo, trocar calor, né? Enviar calor de novo para o gás, que fica passando atrás da geladeira. Beleza? Aí ele chegou quente lá em cima, isso é convecção, tá, pessoal? Isso é convecção. Então, o GIF talvez eu não vou ter, mas o modelo dela, a montagem, eu vou poder passar para vocês. Ó, calma aí.
Aí deu mais ou menos para associar que a gente pode ver tem convecção na geladeira e ao mesmo tempo ela é uma máquina térmica reversa, tá? Porque é convecção porque o ar quente sobe, o ar quente dos alimentos faz o ar subir até o congelador e tem uma parede que permite troca de calor, né? O ar quente do congelador é enviar para o gás. O ar fica frio, ele desce outra vez, aí ele volta a resfriar os alimentos. Fazendo com que eles resfriem, né? E para isso precisa de energia elétrica, certo? Você precisa ter energia elétrica porque é ela que faz o motor é no congelador, é lá em cima. Vocês vão ver já na imagem, eu vou estar postando aqui, é o motor que faz o gás, né, da geladeira sugar o ar quente do congelador, que vocês chamam de freezer, tá? É o motor que faz a sucção. Então, eu vou pedir só, porque eu estou roteando a internet e ainda não abri o Skype Web aqui. Só mais um instante, tá? Quer dizer, esse motor eu queria mostrar para vocês. Só um instantinho. E tem o ar-condicionado, pessoal. O ar-condicionado, ele é quase igual uma geladeira, porque ele tira o ar quente de fora e ele faz o quê? Ele tira o ar quente da sala, né? De uma sala, pelo mesmo princípio, assim, pela sucção de um motor elétrico. Olha o motor da geladeira aí, né? Então, pela sucção do gás quente, né, do ar quente da sala, por um motor elétrico, feita por um motor elétrico, o ar aquecido é enviado pela tubulação, que fica dentro, né, do ar-condicionado, onde a gente não vê. E dali ele solta para fora da sala, por exemplo, fora do prédio, liberada para fora do prédio. E o ar frio de dentro da construção é absorvido por uma parede que permite troca de calor, né? O ar frio penetra, né, para dentro do tubo e ele é enviado por uma outra grade, uma outra saída do ar-condicionado que envia o ar frio para a sala. Mas é a mesma coisa, tá? O motor elétrico suga o ar quente e envia para fora por uma outra janela que permite troca de calor, né? Recebe o ar frio é enviado pelos tubos até a sala. Aí o ar-condicionado é parecido com a geladeira, né? Precisa de energia elétrica para ele também, certo? Também vai precisar de energia elétrica. Beleza? Você já viu no computador, né? Quem tem CPU, no caso tem o notebook, quem tem CPU em casa, PC, né? Computador assim, já viu, ou na própria escola, alguma vez que se lembre, que tem uma ventilação, né, do cooler da CPU, que é para resfriar. Então, assim como no carro tem o radiador, né, que resfria o motor, né? A CPU tem um cooler para ventilar, para resfriar os fios e as placas, os microcircuitos dela. Exatamente, para não superaquecer. Isso está por trás de você fazer uma máquina sustentável, ou seja, que ela fica sozinha em ciclos, né? Então, para não superaquecer. Aí, conforme está resfriando, e aí dentro da garrafa não flui. Então, quando você olha, por exemplo, a sensação térmica do vento, né, do cooler da CPU, é frio, né, um vento frio. E o que aconteceria se... não, isso ele está falando de um experimento que tem na página 61, que é um ar-condicionado caseiro. Se vocês puderem, leiam, tá? Experimento, essa questão eu não vou colocar, mas e isso você precisa ter pilha e
fios, né, fios cabinho e uma ventoinha, né, que você utiliza, na verdade, um cooler, né? É para você tirar um cooler de um PC antigo que você não usa mais, ou se você tiver um na sua casa. Um cooler é uma espécie de uma ventoinha, igual tem no carro também, no arrefecimento, né? Para refrigerar o motor, né? Ele refrigera os gases com a água fria, né? Aí com a água fria refrigera os gases, né? Não só o motor, né? Aí com a ventoinha condensa, né? Os gases evaporados, né? Quentes do motor, eles são condensados, né? Na verdade, a própria água, certo? Porque a água evapora, né? Porque ela resfria os gases e a ventoinha refrigera a água, fazendo ela voltar a ser líquida outra vez. E da mesma forma a gente tem numa CPU, tá? Que a ventoinha, o ar frio refrigera os circuitos e os fios, né? Mas é bem parecido, ar-condicionado caseiro, porque a ventoinha, ela vai refrigerar as gotículas de água que estão derretendo. Você coloca um pouquinho de gelo ali e começa a derreter, né, as gotículas, e a ventoinha retira é, conforme as gotículas vão, tipo, né, a temperatura delas abaixa, a ventoinha tira o ar frio e envia para fora, né? Mas é parecido, né? Que o ar-condicionado ele retira do ar de dentro da construção, né? Onde a gente não vê também, dentro da tubulação, né? Mas é um outro duto, né? Um canal diferente, né? E a gente não vê. E esse ar frio, ele é sugado, enviado por uma janela, por um canal até a sala, né? Mas no caso do ar-condicionado caseiro, o ar frio é retirado da água que condensou, né? E, e enviado também, né? Do mesmo jeito. Aí, pessoal, a gente tem um pouquinho sobre geladeira, né? Que gás é usado para geladeira? A gente, tipo, isso vai ser ela, mas antes era o Freon, né? Freon 12. Hoje, como ele começou a causar efeitos de aquecimento global, através dos inseticidas, né? Que tem rodiazol, por exemplo, assim, mata barata, o Baygon, né? Esses inseticidas que eles perfuravam a camada de ozônio, né? Esses gases que eram liberados por CFC, tá? Que é o clorofluorcarbono. Ou seja, é um gás formado por esses três componentes, né? Que ele é menos agressivo, menos nocivo à camada de ozônio, né? Ele não contribui, né, para o aquecimento global diretamente. Então, ele é mais inofensivo, este gás. Aí, quais são as suas principais propriedades do ciclo de funcionamento da geladeira? Qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Que eu fico online. Tem uma coisa aqui, pessoal, que é assim, a geladeira liga e desliga sozinha, que seria um sensor térmico, é um chaveamento elétrico, um sensor, um disjuntor, ele está ligado a um sensor de temperatura. E o que esse sensor de temperatura ele faz exatamente? Ele quando a corrente elétrica é acima do
porque a temperatura vai subindo, né? Ela vai começar a subir, o disjuntor não pode manter o circuito fechado acima da corrente nominal dele, porque senão ele queima, né? E pode causar superaquecimento nos fios e pegar fogo. O valor nominal do disjuntor, ele abre, desarma. Quando ele desarma, o sensor de temperatura dele, ele indica também, né? Então, o alarme dispara, né? O sensor térmico da geladeira, o sensor de temperatura, ele emite um som para você saber que ela está superaquecendo, né? Ou resfriando. No caso, como a geladeira é ao contrário, né? Se dá energia elétrica a mais para ela, ela começa a esquentar o gás e resfriar lá dentro, né? Aí a temperatura baixa. Se tiver, por exemplo, o gás aumenta, a temperatura do gás aumenta. Quando a temperatura do gás aumenta, o sensor dispara, né? Ele desarma o circuito abre e ele emite um som. Quer dizer, a gente tem que... A gente não. O chaveamento elétrico desliga sozinho, né? Porque o circuito abre, o disjuntor desarma. Então, para de passar a corrente elétrica e o que faz o gás não ficar quente, né? E o ar dentro da geladeira não ficar frio, né? Da mesma forma, quando tem uma contração do, 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 do disjuntor, porque ele tem um sensor térmico, né? Que quando contrai, quer dizer, quando está recebendo energia elétrica abaixo também, pela contração do disjuntor, né? Como ele está ligado a um circuito elétrico, o circuito ele vai estar recebendo uma corrente elétrica baixa, abaixo do que a geladeira precisa para resfriar, né? Então, vai estar recebendo uma corrente baixa. Aí o disjuntor ele desarma também. Ele abre o circuito e para de receber corrente. Aliás, no caso, ele começa ele inverte, na verdade, ele começa a receber mais corrente, tá? Isso é o contrário, turma. Quando a corrente está baixa, o disjuntor começa a contrair, né, por causa da baixa temperatura, o sensor, ele emite um som, né, de que precisa de mais corrente elétrica. Aí a geladeira ela passa a receber mais corrente elétrica, né, e aí resfria mais dentro dela, né, aí volta a resfriar. Mas assim, de uma forma ou de outra, a geladeira ela se controla sozinha por um disjuntor, que ele é um sensor de temperatura ao mesmo tempo, né? O disjuntor, se ele recebe uma corrente elétrica, se o motor ele está recebendo uma energia elétrica acima do valor que o disjuntor pode receber, beleza? E ele mede a corrente que ele está recebendo, a energia que ele está recebendo pela corrente, que ele tem um valor nominal de corrente. Então, se essa corrente está acima, o chaveamento, né, o disjuntor desarma, interrompe o circuito, quer dizer, ele levanta a chave do disjuntor, né, ou seja, o circuito desarma. Aí para de receber corrente, tá? Aí o alarme apita, né? Que ele está ligado a um alarme, né? Também. E o mesmo ao contrário, tá? Se ele não está recebendo energia elétrica, os fios passam a receber. Beleza? Mas aí você não precisa. O que você tem de fazer, basicamente, é ver se a geladeira
ela está na temperatura do manual, certo? Aí qualquer coisa dá uma olhada, né? A temperatura do manual dela, que ela tem que estar naquela temperatura para refrigerar, certo? Bem, os alimentos. Vocês se lembram da aula de controle de temperatura? Foi sobre isso, né? Um dos exemplos que a gente usou foi o sensor térmico que tem na geladeira, né? Beleza? Pessoal, eu não quero, assim, ficar muito sobre vocês, porque tem um pouquinho de potência, tem um pouquinho de rendimento, tá? Então a gente continua na próxima aula, tá bom? Pode ser? Ó, obrigado mesmo, tá? Da aula, que vocês estarem aqui, certo? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrando que tem um CMSP lá agora, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam, tá?